Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, né, no nosso 23º episódio. Que alegria ter você aqui e sejam todos bem-vindos. Você que está aqui, que acompanha a gente desde o primeiro episódio, você que está chegando agora. E para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve aqui, tá? Curte, comenta e compartilha, que sempre eu trago assuntos muito relevantes para vocês. E hoje eu estou com duas pessoas muito especiais, que vocês sabem que todos que vêm aqui eu amo, né? Trago assuntos que vocês sempre me pedem. Hoje a gente vai falar um pouquinho do autismo na vida adulta, porque o que acontece? Ah, Gabi, eu acho que tu tá falando muito do autismo em crianças, então vamos falar um pouco do autismo na vida adulta. Estamos aqui com a Sabrina e com o Guilherme. A Sabrina, que é a esposa do Alexandre José, que é o nosso novo patrocinador aqui do Podial. Quero mandar um beijo para ele. Obrigada, Alexandre, um beijo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Gabi. Um prazer estar aqui contigo, conversando contigo. Prazer é meu. Estou muito feliz de vocês terem aceitado um convite. E, Guilherme, eu quero conversar um pouco contigo, com a tua mãe, um pouquinho sobre o autismo na vida adulta. Eu queria saber como que a Sabrina descobriu, como que aconteceu, com quantos anos, porque eu conversei um pouquinho assim com a tua mãe, meio por cima, mas eu tô bem curiosa para saber. Conta um pouquinho pra gente, Sabrina. Sim. O Gui, ele nasceu prematuro. Ele nasceu com 27 semanas, 900 gramas, então o desenvolvimento dele naquela fase inicial da infância era bem mais lento do que uma criança, né, que nasceu no tempo normal. Então isso nos primeiros anos maquiou bastante, porque aquela dificuldadezinha que tinha no desenvolvimento, que a gente via que já tinha que ter um pouquinho mais avançado, no caso dele, os médicos sempre diziam, não, mas é porque ele é prematuro, é porque ele é prematuro. Então, a gente ficava patinando naquela coisa, né, daquela espera. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás, porque eu via alguns traços que me lembravam muito. Eu não era da educação ainda, não trabalhava com educação, mas eram coisas que me chamavam a atenção, porque eu já tinha tido uma filha, né? Eu tenho a Maitê, que já tem agora 25 anos, ela tinha 5 aninhos, e é claro que a gente sabe que um nunca é igual ao outro, mas eu percebi algumas diferenças. E os médicos sempre me falando isso, e a gente até hoje escuta, mas você tem que respeitar o tempo dele, né? O desenvolvimento é diferente. Mas aí eu fui atrás e a gente começou a buscar mesmo ajuda, assim, porque era mais no desenvolvimento motor que a gente via algumas dificuldades. E o diagnóstico mesmo veio quando ele tinha uns 12 ou 13 anos, quando ele teve uma crise de convulsão, que foi a única que ele teve. Ele fez um tratamento, nunca mais teve. Mas desde pequenininho, daí eu fui para a educação e a gente já sabia que ele tinha, mas a gente não tinha aquela necessidade de ter o laudo, né? Mas eu acho que a gente tem que tratar as dificuldades que tinham e tudo. E como que também é nível 1, Sabrina, tu trabalhando com a educação? Conta um pouquinho. trabalho. Na verdade, eu não trabalhava com educação, eu trabalhava em banco, era uma área totalmente diferente. Daí, quando o Gui estava mais ou menos com 1 aninho e meio, assim, o médico falou, olha, ele teria que ir para uma escolinha para começar a interagir com outras crianças para a gente ter, porque eu comecei a bater nesse ponto que eu achava que, né? E aí, quando eu fui, gente, essa criatura gritava tanto, não ficava na escola. Não tinha jeito de ficar na escola. E eu pensei assim, ó, como ele já nasceu prematuro, já tinha ficado na UTI um tempão em hospital, eu falei, não é justo isso. Aí eu fui fazer pedagogia para trabalhar na escolinha onde eu coloquei ele. Na época era na Barão ainda, que era a única que aceitava, pequenininho, assim. Ah, meu Deus, 20 anos atrás, né? Meu, mas esse ano não dá pra dizer que ele tem a idade que ele tem. Eu achei que ele era mais novo Ele quando é tu falou pra mim. Eu achei, E aí eu entrei na Barão junto com ele. Que foi péssimo. Sério? Faço isso, mas... É porque, imagina, gente, não deixava ninguém chegar perto. A gente é leoa, né? Sério? Então eu pensei, bom, eu vou com ele. E aí eu vou cuidar dele, daí, claro, né? Eu ia com ele não chorava, porque eu ficava na escola junto, só que com o tempo isso começou a prejudicar muito, porque ele precisava interagir com os outros, e eu ia pra escola e ficava com ele, qual era a lógica disso? Tu chegou a ser professora dele? Eu era auxiliar de sala na salinha dele, foi o meu objetivo. Aí depois, logo, a coordenadora já me trocou,
E aí veio aquela coisa da gente né, da gente deixar um pouquinho assim. Eu fico assim, bem abismada com essa história, porque é muito raro eu escutar há 19 anos atrás, há 12 anos atrás. Tipo, para mim, soa assim como uma música no meu ouvido, porque a gente vê hoje só as crianças, né? Hoje, que nem o meu filho, que foi diagnosticado há 10 anos atrás, era um tabu. O do Guilherme era a mesma coisa? Sim. Era um tabu? Era muito. Você que começou a procurar ajuda e procurar perceber. E isso é muito importante. Tem muitos pais aí que assistem a gente, que tem filho adulto, que tá maquiando, tá escondendo. Quero saber um pouquinho do Guilherme. Como é ser um autista adulto? Você é funcional? Conta um pouquinho pra gente. Então, bem, basicamente é como qualquer outra pessoa, obviamente, tipo, eu sinto, assim, eu sempre me senti meio diferente, assim, mas eu achava que eu só era uma criança, tipo, bem tímida, e minha mãe sempre falou que eu era que nem todo mundo, então eu sempre só achei que eu era tímido e tudo bem. Mas daí, quando eu tinha por volta de 12 anos, ela me contou né, ela tinha estudado e ela já desconfiava há muito tempo que eu era autista e que pra ela isso já era uma coisa, assim. Daí no início eu fiquei bem chocado, porque ela já trabalhava com crianças autistas, assim, então eu já via, já era uma realidade pra mim e eu nunca pensei isso sobre mim. Mas daí quando ela conversou comigo e muitas coisas na minha vida foram fazendo sentido, assim, tipo, muitos hábitos que eu tinha, manias que eu tinha, sensibilidades específicas que eu tinha com coisas como o tato, a audição, que eu sempre fui muito sensível em relação a isso, a sons, assim, até hoje eu sou. Tipo, se tem um som de música mais alto, um som de moto, carro, assim, eu fico bem sensibilizado com isso. E, enfim, quando ela foi conversando comigo, essas coisas foram fazendo sentido, assim. Daí eu fui. Eu acho que isso era um papel bem maior quando eu era menor, porque quando você vai crescendo, você continua igual, porque eu não diria que eu não diria que eu mudei, mas eu tive que me adaptar, eu tive que mascarar certas coisas e aprender a viver com certas coisas, assim. E são coisas que, de certo modo, não ficam mais fáceis para mim, porque até hoje eu tenho muita dificuldade com algumas questões, especialmente questões de socializar e tal, tipo, sair da minha bolha, da minha zona de conforto, da minha bolha e tentar, tipo, conversar com alguém, seja para fazer amizade ou para uma oportunidade profissional, qualquer uma dessas coisas. Isso eu sei que muitas pessoas, não só pessoas autistas, como pessoas que são muito introvertidas também conseguem se identificar. Mas são coisas que a gente tem que aprender a viver com e aprender a desafiar nós mesmos e conseguir chegar lá, mesmo que tenha esses desafios no caminho pra gente. Mas eu acho que como uma pessoa adulta que é autista, esses são os maiores desafios, assim, todo dia quando tem uma coisa assim que tu fica se questionando, assim, será que se eu fosse outra pessoa, será que se eu não fosse autista eu teria esse desafio nessa intensidade? Ou será que para outra pessoa como é a sensação, sabe? Tem muitas coisas que eu achava que era coisas que todo mundo enfrentava na mesma intensidade. E daí só quando eu comecei a me abrir mais para outras pessoas, não só minha mãe, como meus amigos, meu namorado, essas pessoas, e elas foram falando, tipo, eu nunca vi, tipo, pessoas assim, eu acho que não é de todo mundo que tem, assim, sabe? Eu acho que, daí quando eu falei pra eles que, tipo, eu acho que na verdade, eu sou autista, eles ficaram, tipo, nossa, agora faz muito sentido. E daí, nesses momentos que eu percebi que certas características minhas realmente eram relacionadas a isso. Hoje em dia, a gente escuta bastante isso, né? Ah, eu percebi por alguns jeitos que você acha que era autista, né? Isso te deixa confortável, isso te desestabiliza. E eu também queria saber se tu usa abafador, se tu faz terapia. Então, quando as pessoas falam, tipo, eu percebi, assim, geralmente são pessoas que eu sou próximo e que eu sei que elas têm sempre as melhores intenções, daí eu fico bem de boas, assim, porque eu já sou acostumado a conversar, tipo, sem filtro com as pessoas próximas de mim. Mas eu sou bem sensível, né? Quando eu ia pro meu primeiro show Eu fui pro meu primeiro show, tipo, esse começo de ano, e a gente considerou levar um abafador, uns tampõezinhos, assim, porque justamente por causa do som. Mas eu acabei indo sem, e daí realmente foi bem difícil em alguns momentos.
Mas eu acabei me acostumando, assim. Quando tu tá com o som, depois de um tempo, tu acostuma, assim. Mas é uma coisa desconfortável, assim. Com toque, a mesma coisa. A única pessoa quando eu era... Nem quando eu era muito pequeno, mas quando eu tinha até uns 15 anos, a única pessoa que eu deixava me abraçar era minha mãe. Porque qualquer outra pessoa eu tinha um arrepio muito forte, assim, tipo... E quando a minha mãe me contou que isso era uma característica, fez muito sentido pra mim. Porque parecia que tava um corte, assim, em mim, assim. Era uma coisa muito sensível. E sobre a questão da terapia, eu sempre fui muito difícil de me adaptar a uma pessoa específica, assim, porque eu tenho muita ansiedade em conversar sobre mim mesmo pra alguém, especialmente alguém que eu não sou próximo. Eu acho que eu já fui em umas 8 psicólogas diferentes, assim. E eu sempre tentava, me adaptava e não tinha, tipo, nada de errado com elas eram, tipo, excelentes profissionais, mas eu ficava muito desconfortável falando sobre mim mesmo, sabe? Eu vou numa psiquiatra, que daí é, tipo, bem mais... algumas vezes por ano só, daí não precisa ir tão periodicamente. E daí é mais fácil pra mim, porque é só conversar, falar sobre medicamento, essas coisas. Eu não preciso me abrir tanto, assim. Mas é uma questão que eu tenho uma dificuldade, assim, realmente. Sabrina, nossa, eu tô assim, Eu viu? acho que a parte mais difícil, assim, para mim, para eu enfrentar no início, era, ele falou, né? Eu conversei com ele com 12 anos. Ficava pensando, como é que eu vou falar isso para ele? Porque eu não queria que ele se sentisse diminuído por isso. Eu não queria que ele se sentisse inferior de maneira nenhuma. Só que eu achava importante, é claro, a gente tem que falar Uhum. justamente pelo que ele falou, né? Para ele começar a ver que essas coisas que ele sente é normal, né? E, e aí, e depois que eu falei, gente, eu ficava assim, era tão difícil para mim quanto para ele, eu acho, tocar nesse assunto, porque parecia que eu tava ferindo de alguma maneira, sabe? E eu pensava assim, será que ele fica chateado se eu falar para as pessoas? Ao mesmo tempo, a gente estuda tanto que todo mundo precisa saber, para não te julgar mesmo, sabe? Porque as pessoas julgam os outros o tempo inteiro. Ah, porque não me olha muito nos olhos, não me cumprimenta. O que eu vejo no Gui, o que eu sempre vi ele desde pequenininho, da dificuldade dele, é que ele não sabia o que os outros esperavam dele. Então, ele não sabia como se comportar. Por exemplo, a gente ia na casa dos meus pais, eu falava, Gui, hoje o vô faz aniversário. Daí eu já vi que ele ficava um pouquinho nervoso. Daqui a pouco ele dizia, mãe, mas aí como é que eu chego lá, como é que eu cumprimento ele? Coisas assim que são básicas, mas que a gente sabe que para ele é um pouquinho mais difícil. Daí eu pensava, será que ele fica com vergonha quando eu falo para os outros dele é autista? Não, mas não é que eu tô querendo. É complicado Entendo. assim. Aí começou dele mais adolescente, já maiorzinho. Ah, vamos fazer a carteirinha do autismo para entrar, meia entrada. Eu falei, vamos tirar o que se tem de bom, né? Uhum. Vamos, né? Aproveitar. Claro. Aí a gente foi no cinema, eu lembro, e aí eu ficava, Gui, você fica constrangido? Ele dizia, não. E daí a gente começou a tratar isso com mais naturalidade, porque eu vi que para ele estava natural também, sabe? Mas até vir aqui, por exemplo, eu fiquei pensando assim, daí ontem eles me pediram foto dele, eu pensei, será que ele vai se sentir confortável ou não? E ao mesmo tempo, eu fico constrangida de perguntar, é uma situação difícil, sabe? Porque para mim é uma coisa muito normal, mas eu não sei se para ele é, e às vezes a gente tem um pouquinho essa barreira de conversar sobre, porque nenhum quer machucar o outro. Sim. A gente fica se protegendo o tempo inteiro, assim, e eu vejo de ambas as partes. Essa parte que tu falou de etiqueta social, do que falar, do que agir, é uma coisa que eu lido bastante, assim, até hoje. Tipo, porque eu sempre tenho medo que as pessoas me achem, tipo, um pouco mal educado, um pouco que eu não sei fazer certas coisas, assim. O meu amigo sempre fala assim, tipo, ai, Gui, tu não sabe que isso é normal fazer? Que quando sei lá, daí ele me conta um fato totalmente novo pra mim sobre algo que eu tenho que fazer em relação a outra pessoa que eu nem nunca entendia e eu não entendo a razão, assim, tipo, um certo cumprimento, uma certa etiqueta. E isso me deixa bem agoniado, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou antipático, que eu sou mal educado. E eu sei que muitas vezes eu tipo, encontrei pessoas que eu gostava muito, mas que elas devem ter pensado isso sobre mim. Isso me deixa magoado, porque eu não é a impressão que eu quero passar. E outra questão também é que tem um estereótipo bem grande. Inclusive, uma das razões que eu me afastei de, acho que umas 2 psicólogas foi por causa disso. Porque elas chegavam e elas falavam, tipo, eu acho que você, tipo, é muito inteligente. Eu acho que... Porque, assim, eu atendo outros pacientes autistas, eles são, tipo, gênios, eles sabem coisas que nenhuma outra pessoa sabe. E muitas pessoas, quando eu contei que eu era autista, eles também pensavam isso sobre mim. Isso sempre me deixava, tipo, com vergonha de falar isso pras pessoas.
Porque eu não sou diferente, eu não sou acima da média, eu não sou, tipo, um gênio. Eu sou, tipo, completamente normal, sabe? Eu sou, tipo, esperto, eu gosto de estudar, mas eu não sou fora da curva. E eu queria que falassem mais sobre isso, assim, que pessoas autistas podem ser só completamente, tipo, não precisam ser excelentes em alguma coisa. Porque eu Fica uma pessoalmente. cobrança, assim, né? Parece que, tipo, já que você é autista, você vai pelo menos, tipo, vingar em alguma coisa. Você vai encontrar alguma coisa que você é muito bom e que vai deixar todo mundo orgulhoso. E eu acho que não precisa ter essa cobrança, porque, tipo, pelo menos, eu tô de boa sendo uma pessoa normal, assim, sabe? Eu tenho certas coisas que eu lido com, mas é isso, tirando essas coisas, eu, tipo, sou que nem qualquer outra pessoa, sabe? Então. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando a gente teve o Covid ali, né? E aí ficou aquele tempo usando máscara, aquele tempo todo. Daí quando acabou, todo mundo, graças a Deus. Aí o Gui uma vez falou uma coisa que nossa, aquilo me chocou, assim. Ele falou pra mim, mãe, a pior coisa pra mim do final do Covid é tirar a máscara. Eu falei, gente, mas ninguém gosta de usar isso, filho. Ele falou, mas eu não preciso me preocupar com a expressão que eu tenho que fazer para as pessoas. Eu posso ser eu e agora eu vou tirar a máscara, agora eu vou ter que, de novo, não sei a hora que eu tenho que sorrir, eu não sei a hora que... Ou eu não sei, ou eu não... Entende? E aquilo, aí eu fiquei pensando, gente, como é ruim você ter que realmente ficar toda hora se preocupando com isso, né? E é complicado. E é por isso que eu acho importante os outros saberem. Ah, eu sou autista e... Aí, Gui, agora vai todo mundo saber, teus amigos, assim, Deus. quem não te Acho que todo mundo já conhece, sabe, né, quem não filho? conhece ainda que está se aproximando agora. Tu tocou num assunto que eu acho bem interessante, sobre acharem que todo autista é gênio e todo autista... Eu tenho o Gabriel, meu filho, que é nível 3 não verbal. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, um dia ele vai se encontrar, um dia ele vai... Ele vai saber da vida dele quando ele crescer. Eu não gosto que as pessoas ficam rotulando o que o meu filho tem que ser. Tenho certeza que aconteceu isso com você também, Sim. de as pessoas quererem botar um rótulo em você. Ai, se você é autista, você tem que ser gênio. Tu tem que saber matemática, tu tem que saber... Não, gente, não é assim. É, que nem o Gabriel, ele é voltado para música. Eu tenho certeza que eu não posso afirmar, mas eu acho que ele vai ser um musicista, ele vai tocar alguma coisa, ou posso estar enganada. Às vezes o hiperfoco muda, né? A gente não tem como saber. Falando em hiperfoco, Sabrina, eu quero saber os teus hiperfocos. Eu sou que nem minha mãe falou, sempre mudando, assim, tipo, desde que eu era pequeno, assim, eu sempre ficava fixado num filme ou numa série, daí eu ficava, tipo, variava muito, podia ser uma semana ou um ano super investido nisso, querendo saber tudo disso, e daí mudava. E isso Começou com Harry Potter, né? começou com Harry Potter, com essas coisas e tal. E até, na verdade, até hoje eu tenho isso. A diferença é que quando é criança tu quer mostrar pra todo mundo e falar pra todo mundo. E agora geralmente eu fico mais pra mim e pras pessoas que eu sou próximo. Mas até hoje eu tenho, tipo, uma semana eu fico super interessado numa coisa e eu pesquiso tudo sobre essa coisa, eu quero saber tudo sobre ela, mesmo se for um assunto que as pessoas acham que nem é muito interessante, assim, mas eu vou estar muito investido nisso, e eu vou querer falar com meus amigos próximos sobre isso, com as pessoas sobre isso, às vezes eles ficam tipo, ai, não acredito que tá falando disso, tipo, o que tem de mais disso? Tipo, eu não consigo entender o teu interesse, tu nunca falou disso antes, eu fiquei tipo, eu sei, mas é que eu descobri agora, tipo, é muito legal. E... Enfim, mas depois passa. Ou não. Ou, tipo, geralmente não passa. Geralmente fica guardado e eu sei que um dia pode vir de novo. Porque é um interesse a mais que eu tenho que ficou ali, assim, sabe? É engraçado, porque quando a gente foi na última consulta com a psiquiatra, e aí na consulta ela perguntou, ele tem hiperfoco? Eu falei, não, ele tinha, hoje ele não tem mais. Aí ele falou, eu tenho, só que vocês não sabem. Eu falei, como assim? Ele gosta de filme. Não, mãe, é que quando eu gosto de um filme, daí eu sei cada personagem, eu sei a vida deles, eu sei quem é o ator, eu sei quem ele faz, eu sei quem é o diretor, coisas. E aí, eu acho que os adultos, eles vão aprendendo é o que ele falou, ele não tem mais aquela necessidade, né? De expor tanto, mas continua tendo. Agora eu me identifiquei. Porque o Gustavo, meu filho, ele também. Ele tem hiperfoco em várias coisas. Ele gosta muito de ver One Piece e essas coisas, sabe? Eu falei pra ele, tá, mas até semana passada... Não, mãe, já é outro, já mudei, já. Daí eu disse, gente, como é rápido, né? O hiperfoco. E o Miguel e o Gabriel já têm hiperfoco numa coisa só.
E o Gustavo, não, ele tá sempre mudando, que nem você, ele tá sempre mudando. Eu Uhum. achei que isso era coisa da minha cabeça, não é? Não, então, até pensei, tu faz faculdade, tu estuda, tu namora, tu sai, tu tem uma vida normal, assim... Claro, todos têm a vida normal, mas eu queria saber, assim, em questão de estar nos lugares, assim, vamos supor, você não vai em determinado lanchonete, você não vai em determinado, porque os meus filhos, depende, eles não vão em determinada lanchonete, eles não entram em determinado shopping. Tem um só que eles vão, que é só o Parque Europeu, eles não vão em outro. O Gabriel, ele não consegue, eu queria saber um pouquinho se tu tem isso também, a rigidez cognitiva, né? Uhum. Assim, eu definitivamente sou uma pessoa de hábitos. Eu gosto muito de ir nos lugares que eu já conheço, que eu já gosto, assim. Eu não sou fã de mudar. Às vezes, quando eu mudo, eu fico agoniado, eu fico nervoso. Especialmente se é um lugar que eu já fui alguma vez e que eu sei que, tipo, não bateu pra mim, assim, tipo... É uma experiência que eu não curti, assim. Já fica bem gravado na minha cabeça isso, assim. É, se é um lugar que tem música alta, se é um lugar que tem... Tipo, tem um lugar que a gente vai, a mãe vai ficar brava, porque é um restaurante que ela adora. E eu não vou falar pelo nome, né? Mas o chão dele é areia. E, tipo, isso me incomoda muito. Porque, tipo... Oi, Sabrina. Eu nem piso lá, mas, tipo, só de ver, assim, é como se eu já sentisse. Isso já me dá uma agonia muito grande. E daí eu não suporto ir pra lá. E... Eu achando que eu tava arrasando. Vai ter Mas... que mudar agora. Mas, enfim... Não é tão horrível. Só uma vez por cada... Enfim... Mas, eu sou uma pessoa de hábitos, assim, mas eu também já tive experiências que eu quebrei um hábito que acabou sendo muito bom e me surpreendeu. Então, eu tento, assim, não ser muito rígido comigo mesmo, eu tento me deixar ir, mas é porque eu sei que pode me surpreender, mas ao mesmo tempo eu só consigo fazer isso se for com outra pessoa, porque eu sei que se eu estiver indo, tipo, só eu pra algum lugar, e eu gosto de ir sozinho pros lugares, mas eu sei que se estiver indo só eu, só quero ir pros lugares que eu me sinto bem já, que eu já me sinto confortável. Porque sempre que eu vou pra um lugar novo, precisa ser com alguém que eu confio, assim, sabe? Pra me sentir bem. Tu estuda hoje, Uhum. trabalha. Sim, faço faculdade de Direito. Comecei um estágio agora, outro estágio. E é aquela coisa, né? Acho que as maiores dificuldades pra mim é justamente isso, não estudar, mas exceder no trabalho, porque não é só a função, é a relação entre pessoas. E isso é pra mim a parte mais difícil, assim, tipo, quando eu tenho um objetivo certo, tipo, eu preciso falar com alguém sobre certa coisa, eu vou bem. Mas quando tá naquela coisa de tipo, você tá com seus colegas, daí vocês precisam conversar sobre alguma coisa, fazer assunto, ficar íntimo. Daí isso eu tenho dificuldade, porque eu tenho muita dificuldade em fazer uma conversa, tipo, um papo furado, assim, parecer natural, assim, sabe? Como conversar sobre o dia a dia, assim. Eu geralmente só converso sobre, tipo, assuntos que eu sei que a pessoa gosta, que eu sei que eu gosto. Então, por isso que quando eu vou conhecer alguém, eu tenho dificuldade, assim, porque eu não sei o que ela gosta, então o que que eu vou fazer assunto? Eu vou falar sobre, o tempo tá bonito. Isso pra mim, quando as outras pessoas falam é normal, mas quando eu falo parece que eu tô sendo meio falso, assim, eu não me sinto bem. É difícil, né? Assim, eu quero saber se quando você se formar, tu vai atuar na área. Uhum. Que área que tu pretende? Família, trabalhista, civil? Sim, eu tenho interesse em muitas áreas. Eu ainda tô no começo, eu não sei exatamente qual que eu vou. Mas a área de família, principalmente direito da criança, sempre me interessou. Eu gosto muito. E porque, porque acho que o direito é uma área que, né, é muito ambíguo, a moral é muito ambígua, mas sempre que tu tá no lado de defender criança, defender trabalhador, consumidor, são minhas partes preferidas, porque tu se sente bem fazendo aquilo, sabe? Então, mesmo que for às vezes uma área que tem uma carga pesada, assim, tu vai estar de um lado que tu vai estar defendendo as coisas gerais, as melhores possíveis. E isso me dá uma leveza, assim, uma paz. Então, isso me interessa bastante. Ganhou meu coração. Família, que eu amo. O Porque Gui, ele é bem família. O Gui é como a bem... gente é mãe solo, assim, isso tudo mexe com a gente, sabe, Sabrina? Que nem eu acho que eu te falei um pouquinho, eu sou mãe solo, né, Sim. dos três. E essa área da família, quando alguém diz que vai fazer, mexe muito comigo. Mexe muito porque eu já passei por muitos, sabe? E um advogado, quando ele se forma, ele tem que amar o que ele vai atuar, porque vai mexer ali, né, Sim. com a Sim. família, assim, demais.
Tu mora sozinho. Eu tô curiosa para saber se tu mora sozinho, se tu mora com a tua mãe. Como é que é o teu relacionamento com a sua irmã, com o Alexandre, com o Teu pai? Uhum. Eu queria saber um pouquinho. Então, até os meus 12 anos eu morava com os meus dois pais, né, normalmente. Daí eles se separaram, acho que foi por essa época. Foi. Isso foi muito, muito, muito difícil pra mim, porque e eu acho que na época eles devem ter imaginado mais que era pelas razões normais, né? Se separa, o amor acabou e blá blá blá. Mas eu compreendia que era melhor nessa questão. Mas o que me deixava muito acabado era que eu sabia que a minha rotina ia ficar uma confusão. Eu sabia que eu não ia ter uma casa específica. Eu sabia E que. ficou, né, filho? Eu sabia que ia ser tudo bagunçado. E essa bagunça eu sabia que ia me afetar em toda a minha vida. Ia afetar meus estudos, ia afetar minha organização, minha saúde mental, tudo. E isso me destruía, assim, porque a expectativa de não ter nenhuma ideia como ia ser o futuro, de, tipo, que toda a vida que eu conhecia até aquele momento ia mudar, tipo, isso era muito pesado na minha cabeça. Daí, com o tempo, as coisas foram se ajeitando, demorou, né, tipo, pra Demorou. ter casas específicas, pra ter, tipo... Demorou, porque assim, ó, tanto eu quanto o Júnior, que 3 meses depois eu já comecei a namorar o Alexandre. O Júnior também já começou. A gente sempre se deu muito bem, graças a Deus, a gente nunca Ai, teve que problema. bom, que Não, bom. até hoje. Mas aí assim, aí nós dois queria ficar com o Gui. Tadinho. Não, mas a gente não tinha disputa. Só que daí, coitado, imagina que precisa ter a rotina, ficava um pouco comigo, um pouco com o Júnior. Era pior de não ter aquela coisa certinha, sabe? Então, para ele ficou muito bagunçado. E até que chegou uma época que daí o Júnior falou, Sabrina, deixa, porque o Júnior, no início, eu fiquei no nosso apartamento com o Gui. A minha filha foi morar em Curitiba, ela foi fazer cursinho pré-vestibular para medicina. Então já ficou nós dois sozinhos. A primeira casa era cheia, daqui a pouco ficou nós dois. Outra coisa, né, que tipo, bem depois que eles se separaram, a minha irmã, que também sempre morou comigo a vida toda, ela se mudou pra Curitiba pra fazer cursinho. Daí eu passei, tipo, de ver ela todo dia pra ver ela, tipo, 2 vezes a cada 3 meses. Daí isso foi bem pesado pra mim, porque a gente era muito próximo, muito próximo. E, enfim, mas daí eu acho que, olhando pra trás, eu acho que isso foi muito bom, porque realmente me tirou dessa zona de conforto, assim, tipo, eu tenho muitos anos. Ele era dependente da Maitê, na verdade, né? Um pouquinho, Sim. assim. Tu tinha, então, um hiperfoco na tua irmã, vamos dizer É assim. que ela era minha melhor amiga, assim, Tua porque eu melhor nunca amiga. conseguia me aproximar muito de pessoas, tipo, na escola, assim, eu era amigo, mas não conseguia me aproximar tanto. E ela é até hoje, acho que vocês são assim, né? E, enfim, mas daí eu fui forçado a sair dessa zona de conforto, né? E fui crescendo, fui me estabelecendo ali. Foi difícil, demorou bastante tempo pra minha cabeça se acostumar com aquilo. Foi. Eu acho que foi mais uns 2 anos atrás, assim, que eu fiquei realmente bem, assim, em questão a isso. Porque daí eu, né, acabou o ensino médio, acabou essa coisa e fui pra faculdade. Eu tinha na minha cabeça uma ideia de, tipo, ir pra outra cidade, ir pra, por exemplo, Curitiba e estudar lá, porque daí na minha cabeça isso ia, tipo, ser uma reorganização da minha vida, que eu ia poder lá... Pensa eu. Ela tava muito Quase nervosa. morri. Meu Mas... Deus, gente, é muito linda a história. Assim, eu tô assim, ó, gente. Mas Meu sabe que daí, Deus. quando... Aí eu fui morar com o Alexandre 1 ano e meio depois, né, Gui? Sim. Aí o Júnior voltou pro apartamento que era nosso. E daí ele falou, Sabrina, deixa o Gui comigo. Gente, aquilo... Pra mim era uma coisa assim, eu falava, como assim? Ele falou, não é por nada, não é... Mas é que assim, ó... Ele estudava no Bom Jesus, a gente mora pertinho. Ele ia a pé, voltava, ele tinha toda aquela rotina. Ele morando comigo e com o Alexandre, eu tinha que trazer ele. E o Gui era muito preocupado com o horário. Por exemplo, a hora começava às 7h30, ele tinha exatamente o horário que tinha que sair de casa. E se eu me atrasasse um pouquinho, ele já ficava, né, já desorganizava, ficava um pouquinho nervoso, normal. E aí ele falou, eu não gosto de depender de ninguém, eu gosto de eu saber do meu horário, eu poder ir, estava acostumado com isso. Aí o Júnior falou, tu entra e sai daqui quando tu quiser, tu vem aqui todo dia, a casa também, mas deixa ele. Gente, foi a coisa mais difícil pra mim na vida. Então, em questão, tu morou com o teu pai, então. Ah, mas depois bagunçou tudo de novo, porque daí eu fiz o Alexandre morar lá perto do... Aí a gente mudou de apartamento, eu fui pra perto, daí ele veio pra gente de novo. Meu Eu fiquei um tempo Coitadinho. morando com a mãe. E era tranquilo, porque daí eu podia ir andando também, aquela coisa. Mas enfim, acabei voltando com meu pai, nem lembro por quê. Mas enfim, Sim, eu não lembro mais. acabei voltando e daí começou a faculdade. Daí o primeiro semestre era vida normal, como se fosse ensino médio, assim.
Eu ia com meu pai e tal. Meu pai tem uma noiva, mas ela mora bem pertinho da gente. Daí quando ele queria ir pra lá, ele ia e... É que o Gui agora não mora mais com pais. Então, daí depois desse primeiro semestre, ele noivou, né, da noiva dele. E eu conheci meu noivo também, o Henrique. Uhum. E a gente já se conhece há acho que quase 2 anos, mas a gente estava se aproximando mesmo, assim. E daí ficou mais junto. E daí ele teve uma situação familiar que a mãe dele teve que ir embora. E daí ele ia ter que ter a própria casa, ter as próprias coisas. E meio que foi uma coincidência boa ali que seria um momento bom pra gente morar juntos. Daí eu conversei com meu pai, ele tava com a noiva dele, mas ele ainda vinha pra casa, assim, dormia em casa uma vez por semana, mais ou menos, assim. Daí a gente conversou e a gente viu que seria bom, assim, pra eu ficar com ele lá e pra ele ficar com a noiva dele e a gente ter a nossa vida, assim. Ele, graças a Deus, mora bem perto de mim, daí eu posso contar com ele pra alguma coisa que eu precisar. Mas foi isso, assim, daí do nada começou eu com, tipo, 19 anos a ter essa rotina já de, tipo, casado, assim. Uhum. E O que foi bem bom, né, isso filho? foi bem bom, porque Tá sendo, né? testou muito a minha maturidade, assim, fazer as próprias coisas. Porque apesar de eu já tava muito acostumado a viver sozinho e fazer as coisas sozinho, porque meu pai trabalhava muito, enfim. Mas ele sempre cuidou muito da gente, ele sempre gostava de fazer comida, cozinhar, fazer as coisas, limpar a casa. E daí foi bom, porque daí eu pude realmente assumir tudo com as minhas próprias mãos e, tipo, começar a cozinhar, fazer almoço, mais do que só um ovo, né? Fazer as coisas mesmo. Não que eu sei fazer muita coisa, sei fazer bem pouca, mas pra sobreviver, assim. E lavar roupa e limpar as coisas, e isso é muito bom, porque dá uma sensação de independência muito boa. Eu acho que a gente tá... Eu, assim, sempre fui muito ligado à rotina, às vezes essa ligação me prendia a não aprender coisas novas, porque eu tinha medo de aprender e sair dessa rotina e, tipo, piorar as coisas, sabe? Mas daí... Agora, às vezes é necessário, assim, a gente se... É que o Júnior, ele é um pai excepcional, Muito assim. protetor. Ele é muito protetor. E às vezes até um pouquinho demais. Então, assim, o Gui tava lá no quarto estudando, ele ia com a bandejinha com o cafezinho, sabe? Ele é daquele, assim, de cuidar muito, assim. Então, tanto que eu digo, eu sempre fui muito acomodada, assim, porque eu sabia, sabe? Assim, eu sabia que quando eu tava comigo, e quando tava com ele, tava... Aí com Deus ficava também, tranquila, então, assim. muito né? tranquila. Até hoje, ele é assim, a gente se fala todos os dias por causa deles. Então, assim, é uma coisa que... E como é que é a tua relação com a noiva do teu pai e com o Alexandre? Com a noiva do meu pai, eu sou bem próximo dela. Porque a gente vai sempre lá e tal. E como meu pai mora pertinho, a gente tá sempre lá. Com o Alexandre, eu lembro que já faz tempo, né? Acho que eu tinha 12 anos quando eu conheci ele. Daí, quando eu lembro que eu ia conhecer ele, eu fiquei tipo, meu Deus, minha mãe tá namorando uma celebridade. Meu Deus. Meu Deus, que loucura. Putz, sabia que eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, Então, Vai, Gui, por favor. e daí, então eu conheci ele era bem engraçado, que nem na TV e tal, né? Mas eu lembro que eu demorei bastante pra me acostumar com ele, porque assim, o meu pai namorava, mas ele era mais... Eu não morava com ele, daí eu não via muito ela, assim, e tal. Mas minha mãe morava comigo naquela época, daí eu vi o Alexandre o tempo todo, assim. Ele é uma pessoa, assim, bem TDAH, assim. Bem, tipo, todo lugar, alto, assim. E daí eu lembro que eu demorei bastante. Barulhento, e tudo que eu ele vi, era não. ele era muito ansioso pra agradar, assim. O que pra mim não necessariamente era bom, porque eu não queria, eu só queria ficar na minha, sabe? Ainda mais que eu tinha 12 anos, tava entrando na adolescência, assim, enfim. Mas enfim, com o tempo a gente foi se acostumando e tal, e agora eu moro na minha e tal, eu vejo o Alexandre sempre que eu vejo a mãe, praticamente, e a gente tem uma boa relação, graças a Deus. E ele sempre fez muito pra tentar me entender, assim, e muito pra me ajudar, não só pessoalmente, mas profissionalmente, e em questão da minha mãe, sempre que minha mãe, tipo, explicava uma coisa pra ele tenta entender, ele tenta apoiar ela, então isso é muito importante pra mim. E como uma pessoa autista adulta num relacionamento, eu acho que é muito importante também você estar com uma pessoa que tente te entender, mesmo que ela não entenda, que ela tente te compreender, porque às vezes nem eu mesmo me entendo. Às vezes eu tenho umas coisas que eu fico, tipo, eu falo pra ele, tipo, eu não sei te explicar, mas na minha cabeça eu tenho uma coisa que é assim e pra mim é assim, sabe? E daí ele confia em mim, ele sabe que se tiver uma coisa que eu sei que eu posso mudar, ou que eu acho que eu posso mudar, eu vou tentar, se for pro meu melhor. Mas se é uma coisa que eu sinto que eu não posso, tu tem que tentar explicar pra pessoa, assim, e que ela entenda.
Porque tem certas questões que é, tipo, específicas e às vezes você nem sabe explicar pra si mesmo, mas tu se sente de um certo jeito, assim, que não tem muita lógica. Porque a mente da gente, às vezes, não tem uma lógica muito Não. visível, né? Daí tu tem que só... Tu sabe, eu tô falando isso, Sabrina, assim, ó, eu acho que o meu maior medo quando meus filhos ficarem adultos é no relacionamento, né? Nem trabalhar, nenhuma faculdade, é um relacionamento. Tu diz Como deles com outra pessoa. Como que uma outra pessoa vai entender? Porque eu acho que isso vai me incomodar muito. Eu tenho medo, eu não sei se tu passou por isso, de pensar assim, meu Deus, eu acho que ele não está fazendo as expectativas que precisa ter o meu filho. Será que ele vai Sabe conseguir? que Eu tenho muito medo eu imagino, disso. eu também sempre pensei muito nisso, assim, eu acho que a gente foi muito abençoado mesmo, porque o Henrique, ele é um anjinho, gente, ele é querido, ele é fofo, ele é carinhoso, e eu vejo que ele tem um olhar bem diferente com o Gui, um cuidado, até uma paciência tem que ter, né, Gui, para Sim. aprender, para entender, não é fácil uma pessoa, né? E eu acho que né, nessa área assim a gente teve muita sorte assim de ter ele assim nas nossas vidas. Ele é bem especial assim. E eu acho que todo Deus guarda uma pessoa especial para todo mundo. Ai, E eu tenho certeza tomara. que teus filhos vão encontrar também. É, porque eu, pessoalmente, eu nunca achei que eu ia estar num relacionamento sério, assim, tipo, pelo menos não muito cedo. E casado Exatamente. ainda? Pra ser sincero, eu achei Eu tô que... abismada com isso. Sim, pensa eu. Pra ser sincero, eu achava que eu nunca ia estar num relacionamento e não era um problema pra mim. Eu tava, tipo, bem em paz com isso. Eu achava que eu ia ser uma pessoa que ia viver pra sempre por conta própria, justamente porque eu tenho certas coisas que, tipo, pra mim não ia ser, tipo... As outras pessoas não iam conseguir entender. E eu sempre me senti muito mais confortável sozinho. E eu nunca conseguia imaginar que eu ia me sentir tão confortável como eu me sentia sozinho com outra pessoa. Eu achava que eu sempre ia estar consciente. Tipo, tem outra pessoa aqui e eu não vou conseguir ficar de boas, ficar relaxado com isso, assim. Então, realmente, a vida surpreende a gente. Porque tem dessas coisas. Quando a gente menos espera, acontece uma coisa assim. E tem gente... E sabe que alguém muito parecido com o Gui é o pai dele, né? Sim. A gente sempre tem alguém próximo, né? Sempre. E depois, inclusive, da gente ter separado tudo, numa das conversas com a psiquiatra, ele falou, precisou o Gui ter o diagnóstico dele para ele descobrir que realmente ele também é assim, né? Então ele falou, a vida inteira eu sempre me achei o estranho, que eu não me encaixava. E ele falou, e eu via isso tudo muito como desafiador, e eu tinha que ir atrás. Por exemplo, ele falou, eu não conheço... Eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas. Eu fui trabalhar com vendas. Não, eu preciso aprender a falar com as pessoas. Então, o Júnior tem muito isso, assim. E ele e o Gui são muito parecidos. Muito parecidos. O Gui conversando comigo, assim, eu me identifico com várias coisas. Eu tô agora com um psiquiatra, né? Ele já deu os sinais que tem. Eu tô muito nervosa, até ele estava aqui antes, por conta disso. Porque eu acho que eu não posso pensar nisso em mim, eu tenho que pensar nos meus filhos, mas é que nem ele falou, não, tu tem que pensar em ti também. Claro, a gente tem que estar bem para ajudar os outros. Para ajudar os outros, sabe? Isso me conforta, mas ao mesmo tempo me assusta, sabe? Não sei se tu me entende, assim. Ô Gui, tu tem seletividade alimentar? Que eu tô curiosa para saber se na vida adulta tem também seletividade alimentar. Então, acho que tem muitas coisas que acaba, tipo, crescendo e amadurecendo. Porque eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha muita, né? Não necessariamente eu tinha aquelas, entre aspas, frescuras. Eu tinha que separar as comidas, sempre. Eu lembro que eu sempre separava, sempre deixava tudo bem separadinho, não misturava nada. E eu não sei o que aconteceu. Simplesmente eu fui crescer. Na verdade, eu acho que foi aquela coisa de tu cresce e não tem mais a mãe pra botar comida, tu vai ter que pegar tu mesmo, fazer tu mesmo, e daí tu não consegue mais ser tão seletivo, assim. Daí, às vezes, é difícil se adaptar, mas eu acabei, né, me adaptando e agora, hoje em dia, eu como normal. Acho que eu não tenho nenhuma diferença. Obviamente que tem comidas que eu prefiro, tem comidas que eu desgosto, mas eu não tenho nenhuma desavença gigante, assim, ou uma certa coisa que eu fico, tipo, pela textura, nem necessariamente pelo gosto, mas pela textura, eu não consigo comer isso aí, tipo... Hoje em dia eu não tenho isso, então eu acho que uma das coisas que... Não, o Gui teve muito tempo toque. E muito. também, depois que tu cresceu sozinho, ele conseguiu trabalhar isso e... Quer dizer, também... Eu nem me... Em que momento não tu foi deixou de não ter, foi um né? tratamento, não foi um esforço.
Eu acho que é só coisas da nossa cabeça que vão mudando, assim. Eu tinha muito toque, muitas coisas de organização, de... Na verdade, eu acho que foi na mesma medida que a minha obsessão com certas coisas diminuiu, que o toque também diminuiu. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, eu, por exemplo, gostava muito de Harry Potter. E daí, tipo, tinha a varinha do Harry Potter. E daí eu lembro que pra mim, tipo, se alguém tocasse lá na minha varinha, se alguém, tipo, mexesse lá, chegasse perto até, ia, tipo, estragar, ia ter, tipo, algum arranhãozinho, alguma coisa. E daí, por conta disso, eu tinha um toque muito grande com isso e se espelhava pras outras coisas também. Eu tinha vários objetos especiais que, tipo, ninguém podia tocar, ninguém podia chegar perto. Ele botava em quarentena, se alguém... Tipo, nem eu não brincava com os meus brinquedos. Tipo, eu deixava eles seguros, eu olhava pra eles, e daí eu brincava sozinho, tipo, fingindo que eu tava com eles. Porque eu não queria estragar eles. E isso gerava um toque muito grande em mim. Super me identifiquei. Teve uma vez que ele ganhou um livro. E era um livro do Harry Potter, aquelas edições especiais, assim, caríssimo. Era Percy Jackson. Isso. E aí, foi um sobrinho meu lá em casa e ele, tipo assim, não fez nada demais, mas olhou a primeira folha, não lembro que... E aí, no aniversário, ele ganhou um monte de dinheiro. Mãe, me leva na livraria, porque o Gui sempre foi bastante por livros, por livraria, muito, muito. A gente ia toda semana na livraria, ele comprava livros, toda semana, desde pequenininho. E ele pegou o dinheiro e comprou um livro igual. Daí eu falei, meu amor, tu já tem esse? O livro era caro, podia comprar... Não, mãe, mas aquele, não lembro se era o João ou o Pedro, eles foram lá e... Meu, mas eu olhei a primeira página, eu nem enxergava o que os meninos... Mas para ele não tinha mais sentido aquele livro, ele não queria mais, então ele teve que comprar outro. Então eram coisinhas assim, que era mesmo... É um toque, né? Meu. Hoje em dia também ficou bem Tô desorganizadinho. super me identificando com várias coisas. Mas na verdade eu acho que quando eu era pequeno eu era desorganizado já, porque eu tinha toque, mas era com as minhas coisas, sabe? Tipo, eu não ligava, por exemplo, se a minha cama tava desarrumada. Eu ligava pras minhas coisas específicas, assim, sabe? É verdade. Uhum. Tem aquela coisa que tu gosta mais. E como é que era na escola, assim, que tu lembra, assim, quando tu era pequeno? Acho que quando eu era... Eu nem lembro, mas quando eu era bem pequenininho eu tinha uma dificuldade, né? Tipo, bem pequenininho. Não, era mais a dificuldade no desenvolvimento mesmo. Daí o que eu fiz? Era educação infantil, tinha nível A, B, C e D ali, depois vinha para o primeiro ano. Aí no nível D, ele não tinha atingido os critérios, eu deixei ele mais um ano no nível D. Ah, fez critério de desenvolvimento? Entendi. Eu queria saber como é que era o teu desenvolvimento com os colegas na escola. Tu interagia? Então, era muito difícil pra mim quando eu ia conhecer gente nova e geralmente eu trocava de turma todos os anos. Isso pra mim era muito difícil. Mas quando eu conseguia fazer um amigo, eu me apegava a esse amigo e eu sempre só tinha um melhor amigo, assim. Eu só ficava com essa pessoa. E foi assim por muitos anos, assim. Tipo, eram anos, eu tinha um melhor amigo. Daí trocava um ano, eu ia pra outra turma, daí eu fazia um melhor amigo e ficava nesse. E foi sempre assim, eu sempre tinha um melhor amigo, assim, porque eu não fazia sentido pra mim me aproximar de duas pessoas, assim, simplesmente não fazia sentido. E daí quando eu fiquei mais velho, isso só mudou lá pelo primeiro ano do ensino médio, assim, que eu saí disso, que eu conheci, foi por acaso, assim, eu fiquei sentado atrás de uma menina, desde quando começou a conversar, e hoje em dia ela é minha melhor amiga, assim, foi a única amiga que eu mantive, assim, do colégio, Daí e como ela andava com um grupo de meninas, assim, foi nesse período que eu me obriguei a, tipo, sair daquilo e ficar num grupo, assim. Mas até hoje eu prefiro muito mais ser amigo e conversar com uma ou duas pessoas do que estar num grupo, assim. Porque num grupo eu sempre me sinto meio desconfortável. Mas é aquela coisa. Na escola ele tinha, por exemplo, no Bom Jesus eles tinham provas que diziam que era... Aquelas provas que tu tinha que organizar o material antes, como é que chamava? Nem lembro. Tinha um nome específico. Daí eles davam assim, daqui 2 semanas você tem que trazer cartolina, isso, para fazer um trabalho na escola. Nunca gostei de trabalho em grupo, não. tá? Não era nem em grupo, mas assim, por exemplo, hoje é dia 10, dia 15, tu tem que trazer isso. Gente, dava dia 10 à noite, ele começava a me infernizar. Mãe, tu já separou, tu já comprou, tu já separou. Então, no dia 11, eu já tinha que estar com tudo pronto, porque senão ele ficava nervoso. Que a minha mãe também sempre foi muito esquecida, né? Eu sabia que você você não tivesse... Eu nunca tava com aquilo pronto no dia 11. Então, eu sabia que se eu não lembrasse ela podia esquecer disso. E ele ficava... Ele é sistemático, então. Mas o foda... Pode falar? Pode falar, fica à vontade. O foda é que, tipo, apesar de eu ser muito sistemático e eu ser muito noiado com essas coisas também,
Eu também sou esquecido, que nem minha mãe. Justamente por... Isso é muito difícil, porque eu tento ao máximo lembrar das coisas, eu fico muito nervoso se eu esquecer alguma coisa, e justamente esse nervosismo às vezes me faz esquecer, e isso é a pior sensação do mundo, assim. E no meu celular, assim, eu tenho 1 bilhão de lembretes para as coisas mais mínimas possíveis, assim. E ele vai me mandando, mãe, não esquece disso, né? Até que é bom, porque eu Eu esqueço não mesmo. suporto lembrete. Não suporto eu nada. tenho, tipo, a minha lista, assim, Gente, se eu fizer um lembrete no meu celular, eu me Ele chegava a desestabilizo acordar de todinha. madrugada e conferia a mochila várias vezes. Eu acordava de madrugada pra ver material se tinha nenhum. os coisas ali. Não, enfim, até hoje eu tenho cada vez mais 1 milhão de lembretes assim no celular. E uma coisa de eventos separados, né? Pra, tipo, lembrar de todas as coisas. E o meu alarme de manhã, acho que é 5 alarmes que eu tenho. E dia de prova eu boto mais ainda. Porque eu sempre tenho medo de acordar, esquecer que eu tenho aula e daí, tipo, desligar o alarme, dormir. Enfim, daí isso é uma coisa pra mim. E assim. agora eu também entrei na faculdade de novo, eu faço direito, daí a gente também conversa bastante sobre. Ai, que legal! Foi bem legal, bem legal. Tu faz na mesma turma que ele? Não, coitadinho, eu ia fazer isso com ele, né? Esperei um semestre. Ela faz em outra faculdade. né? Eu faço em outra, eu faço na Unisociais. A gente já tá chegando ao final, né? Já, como passou foi rápido. Eu queria, assim, Gui, que tu passasse uma mensagem Uhum. para os capacitistas, que eu sempre falo disso, porque existe, né? Eu já fui também, né? Eu sempre falo isso, eu admito que eu fui com o meu próprio filho, porque eu nunca aceitei o autismo no Gabriel. Uhum. Quando eu descobri, que nem eu falei lá, aquela vez, para mim era uma doença, ele ia se curar. E para mim foi difícil, eu acho que eu vivo ainda luto até hoje. Uhum. Eu acho que não sei se tu saiu, Sabrina, mas eu não saí do luto ainda. É que à medida do possível que tu vai vendo ele se desenvolvendo, crescendo e a gente vai conseguindo, assim, mas eu sou sempre muito insegura e a gente tem aquela coisa da proteção, né? Isso não passa. É aquela coisa assim de que alguém olhou torto para ele, eu já tenho vontade de avançar. Isso, eu acho que não é nem o luto, eu acho que é sobre É a isso. superproteção, de medo de alguém machucar ele, não fisicamente, mas assim, sabe? De todos os sentidos, assim, me dá uma coisa ruim, assim. E eu luto todos os dias, por exemplo, porque eu e o Júnior, a gente faz terapia, ele não faz, mas a gente faz para aprender a deixar. Eu falei para ele, ele precisa ter a autonomia dele, a gente sabe, mas agora ele que tem que ter paciência com a gente pra gente largar dele um pouquinho, porque é difícil pra gente. E é mais difícil pro Júnior ainda. Então, eu às vezes tenho que me policiar para não mandar mensagem. Porque senão a pessoa fica todo dia, toda hora. Não, tá tudo certo. Ou às vezes eu falo com o Júnior, tu falou com o Gui hoje? Aham, tá, então eu não preciso. Porque senão, coitadinho, a gente sufoca ele, né? Então é Eu tô complicado. passando por isso. Tô sufocando muito os meus. Eu tenho que parar um pouco. Gui, passa uma mensagem então pro pessoal. Fala alguma coisa que tu acha que o pessoal tem que entender, que tem que saber. Olha, acho que eu sempre me senti meio mal me colocando no lugar, assim, porque eu sei que eu tenho a minha experiência e, por exemplo, tem muitas outras pessoas, ou autistas, ou que, tipo, são autistas num grau maior, e daí tenho que lidar com desafios com certeza muito maiores que eu. Mas eu acho que eu diria para as pessoas simplesmente se colocarem no lugar e tentarem entender que não é porque uma pessoa é daquele jeito que ela não pode fazer coisas ou fazer outras coisas, mas quer dizer que ela vai ter que fazer do jeito dela, que ela vai ter que entender de um outro jeito. Então ela pode chegar lá, mas ela tem que fazer do jeito dela. Então não precisa ter assim colocar barreiras para essa pessoa, mas sim ajudar ela a chegar onde ela quer chegar. Porque ela não é uma pessoa incapacitada. Ela é uma pessoa que tem um caminho diferente a ser seguido. Então, eu acho que a gente precisa só ajudar essas pessoas a encontrar o caminho delas, porque a nossa sociedade é construída de um jeito muito restrito, que tu tem que seguir um caminho e o resto é errado. Mas não deveria ser assim. Eu acho que a gente devia ajudar as pessoas a encontrarem outros jeitos de ser e de existir no mundo, assim. E tá tudo bem, não quer dizer que porque a pessoa se expressa de um jeito diferente que ela tá errada. É só o jeito dela de ver o mundo. Acho que é isso. Sabrina, dá um recadinho aí de mãezona aí que você é pras mães.
Eu acho que é isso que eu falei por último, assim, das mães se policiarem para dar mais autonomia para eles e a gente vê que como isso ajuda no desenvolvimento deles em todos os aspectos, assim, né? A gente sabe que não são todos os que dá para fazer isso, né? Mas à medida do possível. E, ai, gente, eu desejo assim que eu acho que toda mãe de autista tem aquele aperto no coração, aquela coisa e que vai acompanhar a gente por toda a vida e acho que a gente precisa se unir, se abraçar e se encontrar e conversar. Isso eu sinto falta desse É? tipo de coisa. Sinto, sinto. Uhum, Nossa, eu também, porque eu passo a maior parte do tempo com as crianças, né? uhum. Ele já é adulto, mas mesmo assim falta, É né? Conversar conversar com quem sobre passa isso, por né? isso também. Sobre Por isso. exemplo, eu converso com o Alexandre muito e ele me entende muito, e é o que o Gui falou, ele se predispõe a aprender muito, mas é diferente do que tu conversar com uma mãe ou com um pai, realmente, porque não adianta, é diferente, né? Uhum, eu sei como é que é. E é isso. Então, pessoal, chegamos ao final desse podcast que eu amei. Meu Deus, a gente ficaria aqui 2 horas, porque eu amei, tava muito bom. Também Sim. gostei. Então, foi ótimo. Quero agradecer, tá? Obrigado por terem aceitado o convite, tá? Eu que Da agradeço. próxima, você vem. Aí eu quero convidar o teu pai para vir contigo, pra Meu gente Deus. conversar daí. E traz o namorado também para conversar junto também, porque eu quero saber como que o Guilherme é em casa, que eu tô curiosa para saber, porque isso que nem eu te falei, Sabrina, isso me preocupa. Uhum, Quando os meus filhos forem arrumar um uhum. relacionamento, como que vai ser? Sim, Isso me preocupa demais. Que a gente sempre vai esperar o do outro, mas é totalmente diferente o que sim. vai acontecer. Não é uma mãe e um pai ali. É totalmente Exatamente. diferente. E Pessoal, quero deixar aqui então meu agradecimento, tá? Aos nossos patrocinadores, o Mensor, quero mandar um abraço pro Diego, pro Rude, para Blumenau Hospitalar, o nosso estúdio querido aqui, o Pedro e a Débora, um beijo para vocês. O Bruno da Perto Digital também quero deixar um beijo. E para minha amiga Yoyo Fifo, lá de Imbuia, que é a Buba, um beijo. E o nosso novo patrocinador, o esposo da Sabrina, o Alexandre José, um obrigada. beijo para ti, Alexandre. Obrigado por acreditar no nosso trabalho, tá? E encontro vocês no próximo programa. Esse vai ao ar segunda-feira, às 19 horas, e o próximo também. E não se esqueçam, para cuidar é preciso conhecer.